pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Interfarma na Baio. Eu sou Natália Cuminali, sou jornalista especializada em saúde e também sou fundadora do Futuro da Saúde. E eu estou aqui a convite da Interfarma para falar sobre o valor da inovação. A gente está aqui trazendo bastante contexto sobre o que a gente pensa em inovação e qual que é o valor dela para a nossa sociedade. Tenho o grande prazer de apresentar quem está aqui comigo, que é o Bruno Costa Gabriel. Ele é vice-presidente da América Latina da Johnson & Johnson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália. Bruno, vamos começar discutindo um pouco o que é o valor da inovação, né? Como que você vê esse assunto e esse conceito? Bom, nós somos uma empresa de medicamentos, uma empresa farmacêutica. Para nós, o valor da inovação é relativamente fácil de definir. Para nós, claramente é o valor que nós conseguimos trazer em cada um dos medicamentos que pesquisamos, que desenvolvemos, o valor que cada um desses medicamentos traz por comparação com aquilo que já existe hoje no mercado. É esse delta de valor que para nós representa a efetiva inovação que produzimos, sempre em benefício dos pacientes, obviamente. E para isso temos toda uma estrutura grande e um investimento muito significativo de quase 12 bilhões de dólares por ano para que efetivamente isso possa acontecer. Perfeito. Então, é um valor muito aterrissado, né? E do impacto que você traz para a sociedade a partir do investimento em desenvolvimento também, né? É assim que nós vemos. Perfeito. E, Bruno, você tem uma extensa carreira, né, dentro da indústria farmacêutica e acompanhando essas grandes evoluções, né? São mais de 2 décadas dentro desse setor. Como você tem visto a inovação dentro desse cenário, né? Ela tem evoluído ou sempre foi essa visão sobre inovação? Eu acho que a inovação dentro da indústria farmacêutica tem que ser essa, não é? Aham. O paciente ao centro e depois inovação para mim é o valor adicional sempre o valor adicional para o paciente e para todo o entorno do paciente. Perfeito. Não, a base não vai variar muito. Entendi. E dá para a gente, então, eu entendo que a partir desse conceito que está bem estabelecido, dá para a gente entender ela a partir de diferentes perspectivas? Por exemplo, a inovação no Brasil tem um espaço, a inovação fora do Brasil tem outro espaço. Dá para fazer essa análise? Bom, eu acho que temos que separar duas coisas. A primeira é para que é que serve a inovação que nós produzimos? Aham. Impactar pacientes. E nós não diferenciamos geografias quando falamos de pacientes. A nossa inovação serve para os pacientes que precisam dela, independente da região no mundo em que estiverem, muito centrada naquilo que é a necessidade médica não atendida de cada um deles. Depois, o que sim faz a diferença é como é que nós implementamos ou liberamos essa inovação. E aí tem muito a ver com fatores específicos que sim dependem de geografias e de outro tipo de fatores que para nós são muito importantes. A nossa presença pelo mundo, como empresa de inovação, depende de fatores como a proteção de inovação através de propriedade intelectual. Maior proteção de propriedade intelectual, maior presença, obviamente. Depende de fatores como previsibilidade e segurança jurídica, para nós fundamental, para alocarmos mais recursos às geografias onde estamos presentes. Depende de acesso. Existe mais ou menos acesso em cada uma das geografias onde operamos para os pacientes poderem conseguir esses medicamentos inovadores. Isso depois são os fatores principais que definem se estamos mais ou menos presentes. O Brasil, neste caso, para nós está, em termos de alocação de recursos, no top 10 mundial quando falamos de países. E na América Latina, que é a região que eu represento, o Brasil, mais de 50% da nossa alocação de recursos, que é muito significativo. Então, para a inovação chegar, ela precisa encontrar um ambiente propício para ela. Como que você vê o papel do Brasil? Você bem trouxe agora, né, que o Brasil ocupa essa posição e olhando principalmente pela perspectiva de América Latina. Mas você, acompanhando esse cenário da inovação, tem visto que o Brasil tem ficado mais propenso a receber a inovação? Primeiro, nós temos uma presença de muitos anos no Brasil. São cerca de 90 anos, fez agora em 2023, fez 90 anos que estamos presentes no Brasil.
Uma presença muito significativa, desde plantas de manufatura de medicamentos, parcerias importantes, e aqui na Bio penso que temos aproveitado para reforçar essas parcerias com Biomanguinhos, Bionovis, outras parcerias importantes com Lafep, Nortec, acordos comerciais com empresas brasileiras como a Acelera, também muito importantes para nós. A nossa presença no Brasil é muito significativa. A nossa presença em termos de estudos clínicos é super relevante. Acho que temos muito para fazer ainda no Brasil em termos de legislação que permite que possamos apostar ainda mais em estudos clínicos no Brasil, mas para nós, Johnson, hoje, o Brasil já é o segundo país no mundo onde mais investimos em estudos clínicos. Então, muito relevante. Agora, as coisas têm evoluído em termos de abertura à inovação no Brasil? Sim, temos visto alguns avanços. Temos aqui tido a oportunidade também aqui na Bio de conectar com diversos atores muito importantes, principalmente entidades públicas, também privadas, e penso que tudo aquilo que tem sido feito no complexo econômico e industrial da saúde é muito relevante, e existem outras iniciativas de enorme relevância. Agora, oportunidade muitíssima. Tá. Se nós olharmos aquilo que é um estudo muito interessante que foi feito agora recentemente pela IQVIA e pela FIPharma, que chama WAIT, que faz uma avaliação de tempos de acesso e qualidade de acesso nos diferentes países da América Latina, vemos que de 284 medicamentos que foram aprovados na FDA entre 2014 e 2021, desses 284, 104 foram aprovados no Brasil, menos da metade, por diversas razões. Quando olhamos a esses 104 e fazemos uma avaliação de quais tiveram acesso, menos de 6%, cerca de 6 medicamentos, vamos dizer assim, de uma forma geral, que tiveram acesso em público e privado. Estou falando em oncologia e doenças raras. Então, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade e é nisso que nós temos que continuar a trabalhar. Nós, obviamente, em conjunto com as entidades, sobretudo públicas, porque temos também duas realidades, dois Brasis diferentes, um público e um privado, e 150 milhões de vidas no SUS que precisam de mais acesso à inovação. Aquilo que hoje existe no Brasil em termos de acesso no sistema público para medicamentos inovadores são processos que precisam de ser melhorados. Limites de custo-efetividade da forma que eles foram implementados no Brasil recentemente, olhando a PIBs per capita de 1 a 3 PIBs per capita, são altamente limitadores. Quando eu olho para os meus medicamentos inovadores recentes, não tem como dar acesso a esses medicamentos. Teríamos que pensar em preços muito mais baixos que aqueles praticados em qualquer outro país do mundo. Não é sustentável, não é uma abordagem sustentável para a inovação que nós precisamos de continuar a gerar. Então, esse ciclo de inovação, para ser mantido, necessita da contribuição de nós, empresas privadas, mas também de entidades públicas que entendam a importância da relevância clínica dos medicamentos inovadores para os pacientes que servimos. E penso que aí temos muita oportunidade para continuar a fazer melhor. Limites de custo-efetividade não me parece que seja uma resposta. Quando nós olhamos ao redor do mundo, os Estados Unidos acabou de eliminar essa abordagem por questões de discriminação ética, que me parece muito relevante. Não podemos dar acesso a quem tem menos doença e não dar acesso a quem tem mais doença, por exemplo, que é aquilo que acontece com este tipo de sistemas. Então, acho que tem que haver uma reavaliação do acesso, principalmente no sistema público, quando falamos de oncologia, doenças raras e outras. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, né? Te ouvindo um pouco, é essa reflexão que eu fico. Temos, mas também temos que ser otimistas e as soluções aparecem através de muita discussão
e de que nos concentremos todos, os diferentes atores, em soluções que acabam por fazer aquilo que é o objetivo principal de todos nós que trabalhamos nesta área, fazer o melhor pelos pacientes. E fazer que a inovação chegue para as pessoas, né? Sem dúvida. Bruno, última pergunta. Quais são os próximos passos da Johnson & Johnson? Bom, os próximos passos, claramente, são continuar a fazer o melhor pelos pacientes. Nós, cada vez mais concentrados em áreas que consideramos importantes em termos da necessidade médica não atendida. Na oncologia continua a haver enormes oportunidades. Estamos entrando em pulmão com soluções muito importantes, uma área de enorme necessidade médica não atendida. Estamos muito confiantes que faremos a diferença em câncer de pulmão, bem como em outras áreas da oncologia importantes. Imunologia, a presença de muitos anos muito relevante que continuará. E depois neurociências. Todos sabemos a necessidade que existe quando pensamos em Alzheimer e outras, e estamos comprometidos a continuar a encontrar soluções que continuarão a fazer diferença na vida de tantos pacientes, na vida de tantas famílias que dependem de nós e da nossa atividade. Muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Muito obrigado, Natália. Muito obrigada a vocês que assistiram a gente também até agora. A gente se vê. Até a próxima.